Seja bem-vindo a mais um programa com as nossas habituais dicas. Os fiéis já podem voltar a procurar as mensagens de esperança durante esta época, aqui presencialmente nas missas, mas com algumas regras bastante específicas. Acompanhe-me aqui na entrada da Sé Catedral de Angra do Heroísmo para descobrir que regras são estas. Divisão nas igrejas, entrada e saída por espaços diferentes, bancos assinalados. As regras são claras para quem optar por procurar mensagens de esperança na Palavra de Deus de forma presencial. As missas voltam agora a contar com a presença dos fiéis, sem dispensar o uso obrigatório de máscara. Aquela que era a pia com água benta dá lugar ao desinfetante para que todos estejam em segurança. A pessoa deve entrar com máscara, portanto, pôr a sua máscara que esteja devidamente adaptada às circunstâncias. Segundo parece, nem todas as máscaras servem, portanto, é preciso ser uma máscara que proteja, desde o nariz até ao queixo, portanto, de maneira que não haja possibilidades nem de expelir algo que possa contaminar outra pessoa, nem de alguma maneira receber algo que possa infectar a pessoa. Portanto, tem que ser essa máscara que o acompanhará durante praticamente toda a celebração. Depois, ao entrar, vai entrar pelos sítios que estão destinados à entrada, porque depois há um outro circuito de saída, de maneira que as pessoas, ao entrarem, e tenham o cuidado de entrarem não em aglomerado, mas que possam entrar com o distanciamento físico que nós dizemos. Portanto, normalmente dá-se 1,5 metro, 2 metros, que depois permanece no interior da própria igreja. Também esse distanciamento. A maior parte das igrejas já vai ter lá o sinal a dizer onde as pessoas podem ou não podem sentar-se. E vão ter pessoas também a indicar e a ajudar a que tal se esclareça. Ao entrarem na igreja, no templo, terão um frasco com álcool, basta álcool, não é preciso ser álcool em gel, mas muitas vezes até é álcool com gel, portanto é desinfetante, que desinfetarão as mãos naquele período de alguns segundos, como está determinado, para que se possa eliminar qualquer possível vírus que esteja, ou qualquer contágio que possa. Vão para o seu lugar. Há aqui uma exceção que é feita, que é quando há uma família ou pessoas a coabitar em casa em conjunto, nesse caso podem ocupar lugares seguidos, portanto podem ficar juntos. Algumas igrejas, e eu estou a dar o exemplo, por exemplo, aqui da Sé, de Angra, onde há bancos que estão destinados para estas pessoas. Na hora da comunhão é pedido o distanciamento e que esta seja feita em mão. Para quem optar por comungar em boca, deve pedir ao celebrante que o faça no fim da Eucaristia. E pedíamos também que não houvesse cumprimentos. Portanto, as pessoas saem, não há cumprimentos, como costumam dar. Se quiserem dizer bom dia, boa tarde, vão dizendo, mas sempre com distanciamento físico. Pedimos isso encarecidamente e regressam às suas casas. Portanto, se os largos das igrejas são normalmente para as pessoas conversarem e estarem, neste caso agora vamos reservar, de maneira a que não fiquemos ali, sobretudo a conversar próximos uns dos outros. Cada um regressará para as suas casas e continuará a sua vida. Ainda dentro da celebração, certamente vão deparar-se naturalmente com o presidente da celebração, e o presidente da celebração vai, como está distante de todos, e porque é impraticável ele usar máscara durante o tempo da celebração, ele não terá máscara, que é o que acontece normalmente quando alguém está a ser entrevistado, não é? Portanto, esse não usa máscara. Mas, portanto, e ele não usará máscara até à altura da comunhão. Na altura da comunhão, ele coloca a sua máscara, desinfeta as mãos, ele e todos os outros que vão distribuir a comunhão, desinfetam as mãos e vão dar a comunhão. No fim de dar a comunhão, ao regressarem, desinfetam outra vez as mãos. No que toca às confissões, as regras são as mesmas. Quanto aos sacramentos, como crisma e ordenação, foram adiados para setembro. Nos funerais já é permitido dizer o último adeus mais de perto aos entes queridos. Uma coisa é o funeral, que começa desde a agência funerária, que é contactada, depois vai e veste o defunto e de por aí fora, e faz todo o circuito. Isso é o funeral, que está determinado e tem as suas leis civis do governo. Outra coisa é a que a gente chama exéquias, que é aquela celebração que pode ter Eucaristia, Ezequiel ou celebração da palavra, que é feita na igreja
E por isso eu agora pedia, eu penso que é uma altura ótima para deixarmos de estar a fazer esta celebração em espaços das agências funerárias. Eu peço muita desculpa, mas não é o lugar próprio. O lugar próprio é a igreja, porque é ali onde a comunidade se reúne, é ali onde aquele que vai partir, ou que já partiu, vem pela última vez, junto à sua comunidade, para nos deixar, fisicamente, naturalmente. É ali é que se deve celebrar as exéquias. E por isso, mesmo às vezes com um bocadinho mais de tempo, se calhar com um bocadinho de algum incómodo, ter que se deslocar, mas é ali. E sobretudo a igreja tem outro espaço que é melhor para fazer esta celebração. Então, as exéquias também se podem celebrar agora, mas celebram-se com as mesmas cautelas que se faz outra celebração. Portanto, aquilo que eu disse para a Eucaristia, também se coloca nas exéquias. Alegria será certamente a palavra-chave para descrever este regresso às igrejas. Dom João Lavrador apela para que não haja medo desta situação, mas sim responsabilidade por parte de todos. Como irmãos em Cristo, juntos devem aprender a lidar com o vírus e com esta nova realidade. Foi uma grande dor, um grande sofrimento. E, sobretudo, não é só a Eucaristia de cada domingo, onde nós sentimos a necessidade de uma comunidade, e certamente a comunidade também sentiu a necessidade de estar presente em conjunto, porque é assim que se faz a Igreja, mas foi o tempo pascal, o tríduo pascal, o tempo pascal, que é algo de único, singular no ano para a vida da Igreja. E nós este ano tivemos que o celebrar de maneira muito singular e muito original, de uma maneira sem público, sem ter as pessoas a participar ativamente e presencialmente. Portanto, eu gostaria de dar esta palavra agora de alegria pelo facto de podermos agora, pouco a pouco, ainda com os condicionalismos, que é importante, e por isso apelando à responsabilidade de todos. Agora estamos na hora da responsabilidade. Até agora tínhamos leis, tínhamos alguns enquadramentos que nos obrigavam a ter determinadas regras. Continuamos a ter regras. E a própria Secretaria Regional da Saúde, com a Direção Regional e o Governo, deram-nos algumas regras que vão enquadrar realmente a nossa forma de estar em comum. No entanto, já são muito flexíveis e, portanto, exige uma responsabilidade de todos e cada um. Depois de meses a assistir às missas pela televisão e redes sociais, os fiéis regressam às celebrações nas igrejas para que possam, acima de tudo, continuar a ser e a transmitir esperança. O facto de termos continuado a proclamar a palavra de Deus, de termos dentro dos nossos limites, que era a comunicação social, naturalmente, as redes sociais, os canais de televisão, tudo aquilo que no fundo nos foi facultado, termos ido ao encontro das pessoas, levando-lhe a palavra, uma palavra que também é muitas vezes explicada e que nessa explicação ajude a alimentar este sentido de esperança, não é? Eu penso que foi muito útil e foi muito bom. E por isso fica naturalmente este agradecimento e também um apelo para que as pessoas continuem a ter este desejo de encontro comunitário. Eu penso que não vamos perder de vista, nem desprezar, nem pôr de lado as redes sociais, nem a comunicação social. Ela vai continuar a estar connosco, vai nos favorecer, mas não podemos perder também esta consciência de que nós somos feitos para o encontro. Nós precisamos nos tocar e a comunidade é feita assim. Fica o apelo para que se renove a sociedade e se construa uma geração mais solidária. Mais do que nunca, devemos tirar o melhor de nós e oferecer aos outros para que não haja desigualdades sociais. Afinal de contas, amar o próximo é algo que a Igreja nos ensinou. Transformar tudo isto a um apelo muito grande para uma nova ordem social, uma nova ordem económica, mais digna do ser humano, colocando o ser humano no centro, dando prevalência, pondo realmente em primeiro lugar os mais pobres, mais débeis, os mais excluídos, que eles agora tenham cidadania, já que estamos a renovar toda a sociedade e naturalmente também na sociedade com tantas fraturas, a ver se nós conseguimos construir uma sociedade mais humana, mais amiga, de mais interajuda entre todos, mais solidária entre nós, com mais justiça e naturalmente também uma igreja mais renovada, mais segundo o Evangelho. Tudo isto eu sonho e penso que nós podíamos construir a partir de agora, já que da morte surge a vida e deste confinamento foi quase, podíamos dizer, chegar a quase ao nada, não é? E agora ressurgirmos para uma vida nova. Ser igreja é mais do que um templo, é um encontro e mesmo que haja setas no chão e nas portas a indicar o distanciamento social, importa que cada um esteja de mãos dadas com o próximo nesta que será uma batalha a ser vencida.
Olá a todos, chamo-me Paulo Noval, sou professor de francês na Escola Vitorino de Mésio. Estou aqui a convite da Vitec para vos dar algumas dicas e falar um bocadinho sobre a escola e sobre o ensino nesta situação particular que estamos todos a viver, neste ensino à distância, que desde abril, digamos assim, vigora até ao final deste ano letivo. Esperamos todos que este pesadelo acabe, ou pelo menos que tentamos voltar a esta normalidade que tínhamos anteriormente. Eu primeiro queria, de facto, como professor, agradecer a vocês, pais, por nos terem ajudado em casa, a ajudar no estudo, a monitorizar, a acompanhar a educação dos vossos filhos, porque, apesar de haver pandemia, era importante e é importante saber que existe futuro, e o futuro faz-se e continua-se a fazer, independentemente das situações, e esta é muito particular, através do estudo, da vontade de vencer e de crescer em termos intelectuais, porque nós precisamos de médicos, nós precisamos de enfermeiros, nós precisamos de gente que estude e dos nossos alunos que tenham, de facto, e que consigam, através dos estudos, vencer na vida. Por isso, vocês, de facto, foram mesmo muito importantes, e o ensino à distância é positivo, mas, de facto, tem limitações, como é fácil perceber. Por isso, de facto, a minha primeira palavra é para vocês, pais. A segunda palavra é para vocês, alunos, pelo trabalho que realizaram, pela resiliência, pela resistência, pela vontade, de facto, de continuar. Felizmente, nós estamos numa fase em que este ano letivo está a terminar, em que vão descansar. Claro que este descanso é um pouco estranho, porque não é um final de ano normal. Também não sabemos como é que vai ser o próximo ano letivo, só esperemos que de facto não seja igual, porque, como eu vos disse, o ensino à distância é positivo, mas não é o ideal. O ensino convencional, daquele que vigora há séculos, foi sempre o melhor ensino, que é o ensino presencial, com o professor a acompanhar-vos e a dar-vos todas as dicas, e as escolas, de facto, todas preparadas, com técnicos, com profissionais da educação que vos possam ajudar. Relativamente a esta fase, e diz-me sobretudo àqueles alunos que ainda estão a ter aulas em ensino à distância, é importante perceber que dos dois momentos que se criaram, que foi os momentos chamados síncronos, através da câmara de videoconferência com o professor a dar orientações de estudo, e depois as chamadas aulas assíncronas com as tais tarefas que exigiam autonomia, uma autonomia supervisionada, acompanhada pelos encarregados de educação, mas muitas vezes muitos jovens tiveram que ficar por sua conta, porque a realidade foi assim. E é importante aqui perceber uma coisa, sobretudo eu refiro-me e vou-vos tentar explicar-vos e dar-vos umas dicas em relação às aulas assíncronas. Muitas vezes os professores, no princípio da semana, encomendam tarefas muito específicas. Nós próprios aprendemos a lidar com essa situação de ser muito específicos naquilo que pretendemos fazer, tentando também aproveitar as novas tecnologias, com links de vídeos, de sons, de músicas, todo o tipo de animações que pudesse ajudar de facto, a trabalhar, a dar algum conteúdo, porque mesmo que este ensino possa ser posto em causa, é melhor isto do que nada. E isto será sempre importante para vocês perceberem, alunos, porque é que nós estamos a lutar e porque é que todos os Ministérios de Educação pelo mundo inteiro lutam para que as aulas continuem mesmo neste revés, nesta situação. E então, como eu vos estava a dizer, quando os professores, sobretudo no início da semana, vos dão tarefas, alguns mais espaçados para 15 dias, outros mais específicos para uma semana, 3, 4 dias, convém aqui. Eu compreendo-vos que é uma sensação de nervosismo, isto é, porque vão acumulando as tarefas para fazer. E aqui, de facto, é preciso organizar-se. Organizar-se no sentido de priorizar, dar prioridade àquilo em termos cronológicos, isto é, quando o professor pede uma tarefa com um determinado espaço de tempo que seja curto, para dar prioridade a esse. E assim sucessivamente, isto é, e não deixar acumular. De facto, só um bocadinho vocês tiveram mais tempo livre e é preciso, mesmo estando dentro de casa, organizar esse tempo. Primeiro, para o estudo, prioridade às disciplinas e às tarefas cujo tempo de entrega, de prazo, é menor, e aquelas disciplinas em que o espaço de tempo, aliás, para a entrega da tarefa é maior, vamos deixando para trás. E tem que ser assim, desta forma, está bem? E, sobretudo, gerir a ansiedade que daí cresça. E também, muito importante, não tenham vergonha, não tenham receio de contactar o professor, de explicar a vossa situação, de colocar a vossa dúvida e, se tiverem, de facto, problemas na resolução do exercício, têm de falar com o professor, porque muitas vezes, se vocês não falarem, o professor não sabe
E se não fala, acha que está tudo a correr normalmente. E de repente, quando se questiona, mas como é que estão as coisas a correr, as coisas não estão a correr bem porque as tantas não perceberam. E era fácil explicar, está bem? E cabe a nós, professores, ter esse trabalho de vos explicar, para explicar a todos os alunos daquela turma o que é que se pretende por uma determinada tarefa. As aulas síncronas, as tais aulas por videoconferência, servem para isso, para vos ajudar a trabalhar nessas tais tarefas que são feitas em casa de forma autónoma. Esta é a pequena dica que eu vos queria dar, desejando a vocês muita coragem, muita resistência, está bem? E vamos tentar ser felizes desta maneira. Um grande abraço. Os horários das refeições podem ser tão importantes como os alimentos que ingerimos. O nosso organismo funciona como um verdadeiro relógio, devendo ser respeitado para que assim possamos cuidar cada vez melhor da nossa saúde. Quais são os motivos para ser tão importante? Maior sensação de saciedade. Controla a quantidade de comida ingerida na hora de cada refeição, evitando os excessos. Melhor reação do corpo. Não criar horários provoca reações indesejadas e a vontade de comer aumenta. Logo, quando se tem a oportunidade de comer, além de comermos muito depressa, também atacamos o prato e comemos mais do que necessário. Manutenção e perda de peso. Torna-se fácil manter o peso atual ou mesmo perder alguns quilos a mais. Evita a progressão da doença ou mesmo do seu aparecimento. Quanto mais horas sem comer, mais vontade temos de comer alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. Se esse hábito for mantido, maior é o risco de desenvolver doenças como a hipertensão arterial, diabetes, obesidade e outras doenças. O melhor horário. Evite estar mais de 3 horas e meia sem comer, fazendo entre 5 a 6 refeições por dia. Adapte o horário das refeições ao seu modo de vida, escolhendo alimentos saudáveis, de fácil comodidade e transporte. Por hoje é tudo. Vai ficar tudo bem. Olá, o meu nome é Tânia Cortês, sou médica de família no Conselho da Praia da Vitória e hoje venho falar sobre as idas à praia durante esta época de pandemia do Covid-19. Com o tempo a aquecer, ficar em casa pode ser um pouco difícil e apanhar um banho de sol na praia pode ser uma solução. Não está propriamente proibida a ida à praia. A praia é um lugar público e a ida à praia tem algumas recomendações como lugar público que é. Ou seja, devemos manter o distanciamento social das outras pessoas e manter a etiqueta respiratória. Portanto, podemos ir à praia. Temos é que nos afastar das outras pessoas que estão na praia. Ou se estiver muita gente na praia, temos que considerar a ir noutro horário ou ir quando tiver menos pessoas. Um dos conselhos de quem vai à praia é que deve ir à praia nas horas de menor calor. Ninguém vai se pôr a torrar ao sol entre as 11 da manhã e as 4 da tarde. Portanto, aproveitar a manhã pela fresquinha ao final da tarde para apanhar uma boa dose de vitamina D, apanhando exposição solar. Também, na praia, podemos fazer algumas coisas. Podemos nos movimentar e nadar. Há pessoas que têm receio de ir para o mar por causa da pandemia. Têm medo que o vírus esteja na água. Mais importante do que o vírus estar na água que não está, é mais importante saber se a praia que estamos a frequentar tem bandeira azul. Porquê? Bandeira azul significa que é uma praia que tem testes regulares à sua água. E mais importante do que o vírus são as análises às bactérias que possam estar na água do mar. E isso sim é que é mais importante. Portanto, se existe uma praia com bandeira azul, podemos frequentá-la porque estas análises são feitas com regularidade e sabemos que é seguro mergulhar nessa água. Ter atenção também a quem vai com crianças à praia. Existe uma tendência de socialização natural nas crianças, portanto, temos que ter um pouco mais de olho nas crianças e estar à espreita para ver se não existe partilha de objetos entre as mesmas.
Também não podemos deixar as crianças sob a sua responsabilidade na água. Temos de estar sempre de olho nas crianças quando as mesmas vão tomar banho. De resto, afaste a toalha das outras pessoas, beba bastante água, aplique-se protetor solar várias vezes ao longo do dia e tente ir à praia se assim gostar. Se não gostar, não vá.